Boa noite! Boa noite! Como sempre, eu tenho que começar arrumando meu cabelo, que tá uma coisa horrorosa. Hoje nós vamos falar uma coisa tão importante que eu acho que essa é... Eu acho que é a live mais importante do ano. E nós estamos apenas no dia 11 de janeiro. Por quê? Porque eu vou falar no grande salto que você precisa dar em 2022. Porque senão, daqui a pouco é dia 20 de dezembro e você vai falar: nossa, não dei meu grande salto, deixa para 2023. E quantos mais anos passarão enquanto você não dá o seu grande salto? E depois, muitas coisas podem acontecer que você possa ser impedido de dar o seu grande salto. Então, você que quer emagrecer, hoje o foco é emagrecimento, tá? É como que você vai melhorar o seu metabolismo para se tornar uma pessoa magra para sempre. Sabe aquela pessoa magra de ruim? Então, aquela pessoa que você tem ódio, eu tenho ódio daquelas pessoas magras de ruim, porque eu sempre fui gorda, de boa. Então eu tenho ódio, deixa eu tirar aqui, de pessoas magras de ruim, porque elas comem, não engordam. Então, é isso que eu desejo pra você, que você fique magra de ruim. Por quê? Porque foi isso que foi acontecendo na minha vida. Com o tempo eu fui ganhando metabolismo e hoje, apesar de eu ser obesa, porque eu tenho essa doença, eu como mais e não engordo. Eu aumentei o meu metabolismo. Mas para isso você vai ter que fazer umas coisas chatas. E hoje nós vamos falar o que eu tenho que fazer para eu fazer essas coisas chatas e ficar magra. As pessoas me perguntam: Sarina, por que você ganha músculo muito rápido? Por que você seca muito rápido? Aí eu falo: olha, me dá a oportunidade de eu cuidar de você, que você vai saber isso com você. E aí o paciente vira pra mim depois de 2 meses. Hoje eu atendi uma paciente que perdeu 19 quilos. Uma paciente do Rio, eu não a conheço pessoalmente, eu atendo ela online, e ela perdeu 19 quilos. E essa paciente, muito interessante, por quê? Porque ela fala: gente, mas eu não passei fome, eu não passei dificuldade, eu não tive que vencer a força de vontade. O que aconteceu? Qual foi o pulo do gato que eu usei para que essa paciente não precisasse ter força de vontade? É isso que nós vamos falar hoje, é isso que eu quero para você. Eu quero que você aprenda a não ter que usar a sua força de vontade, porque força de vontade, gente, é sofrido. Ninguém merece usar força de vontade. Nós merecemos viver a vida de forma com o mínimo de esforço possível. Por quê? Porque nós somos seres mamíferos, inclusive isso é um dos assuntos que nós vamos falar hoje. Nós somos mamíferos e o mamífero, ele é criado para ser um economizador de energia. Por que você engorda? Você engorda porque o seu corpo é um economizador de energia. Sobrou um pouquinho, vira gordura e economiza. Sobrou um pouquinho, vira... Nós somos economizadores porque nós fomos feitos para viver num processo de escassez de alimento. Nós não fomos feitos para viver num lugar onde tinha drive-thru, delivery. Não, nós somos feitos para viver com escassez. Então, se o seu corpo é feito para viver com escassez, tudo que você fizer é para economizar energia. Então, a preguiça é instintiva. A preguiça não é uma doença sua. Eu sou preguiçosa, tu é preguiçoso, tu és preguiçoso, você é preguiçoso, eles são preguiçosos, nós somos preguiçosos, eles são preguiçosos, todo mundo é preguiçoso. Então, nós temos que vencer isso, e vencer os instintos não é fácil. E eu aprendi a vencer os meus instintos, fui estudar comportamento humano. Vocês sabem que eu estudei muito comportamento humano, eu estudo comportamento humano desde 2005. Estudei muita sociologia e hoje eu vou trazer para você mastigado, para você que é médico, nutricionista, psicólogo, como que você vai abordar isso com o seu paciente. E para você que é meu seguidor e não é nada disso, só quer ficar magro, eu já vou aplicar para você de uma vez, tá bom? Quem quer marcar consulta online tem que ir lá no privado e falar que quer marcar e deixar o WhatsApp. Hoje, o que eu vou explicar para vocês é isso aqui, ó. É esse e-book aqui que nós fizemos com o maior carinho pra você.
Aqui nós vamos ensinar você a dar o seu grande salto. Sarina, que grande salto é esse que determina se eu vou passar o ano seca ou gorda, ou seco ou gordo? O grande salto é o salto da autoestima. Mas para você dar o salto da autoestima, é uma coisa louca. Você não precisa estar magro para você aprender a se amar. Mas você precisa trabalhar para a sua autoconstrução, para você ter autoestima e ficar magro. Então, o processo é junto, tá bom? Eu vou ensinar para você os 4 pequenos saltos que você precisa dar para você começar a ter uma autoestima inabalável. E eu vou te contar um segredo. Para você ter autoestima, você precisa mudar algumas concepções. E a primeira é parar de achar que a autoestima tem a ver com beleza. Eu vou colocar aqui uma foto de um artista. Ele se chama Adam Drive. O Adam Drive é esse aqui, ó, gente. Olha a foto do Adam Drive. Vou pôr a foto do Adam Drive. Uma foto dele bem bonitinho. Olha o Adam Drive. É bonito? Não. Quer dizer, beleza é padrão. Então ele tá dentro dos padrões de beleza da nossa sociedade moderna? Não. Hoje, não. Não, tá fake, dói, né? E aí, eu vou pôr outra foto do Adam Drive, feio também, de novo. Olha aqui. Se o Adam Drive tá bonito aqui. Se você estivesse na rua e visse esse homem aqui, o que você ia achar? Você ia falar assim, nó, que gato? Não, você não ia falar. Por quê? Porque ele tá feio aqui. Ainda tá feio. E aí? Esse homem tem autoestima? Tem muita autoestima. Ele fez plástica? Não, ele não fez plástica. Ele engordou? Não. Ele emagreceu? Não. O que mudou? O que mudou pra ele ser considerado maravilhoso, lindo, igual vocês estão aí me falando que eu sou? Eu não sou, não. Eu vou contar meu segredo. O meu segredo é o mesmo do Adam Drive. É o seguinte, beleza é um padrão. Há 1000 anos atrás era um padrão. Nos Estados Unidos é um padrão. Na Europa é outro padrão. Por exemplo, o americano, ele acha bonito a mulher muito peituda, ele não liga muito pra bunda. E a mulher, então a mulher acha bonito o homem americano de uma forma mais louro, né? Assim, cabeludo. A mulher brasileira, ela gosta de homens com a mandíbula maior. Esses são estudos aí, né, que tem lá. Então, o homem brasileiro gosta de bunda. Então, assim, padrão de beleza muda do tempo e do lugar, da cultura do lugar. Então, existe uma pessoa que vai ser bonita o mundo inteiro e o tempo todo? Não, não existe. Beleza é padrão. Então, para os padrões de hoje, né, que o homem tem uma mandíbula, o homem mais fortão, narigão, todo mundo acha feio, narigão. Então, o Adam Driver não tá lindo assim, tá feio. Para os padrões de hoje, ele não é considerado um Brad Pitt, concorda? É. Tá. Mas, quando a pessoa tem autoestima, ela não se importa de dar algumas adaptadas sem deixar de ser ela. Isso é muito importante. Por quê? Porque a autoestima fala o quê? A autoestima é eu me amo. Então, eu me amo se eu tiver gorda? Se eu tiver gorda. Se eu tiver espinhenta? Se eu tiver espinhenta. Se eu tiver narigudo, então o Adam Drive, o que ele pensa? Eu estou narigudo. Ok, mas eu me amo. E eu não quero mexer no meu nariz. Eu tô pegando uma foto dele aqui sem mexer em nada, tá? E que ele tá gato demais. Que ele tá muito gato. Por que ele ficou gato de uma hora para outra sem mexer em nada? Ele só fez uns certos ajustes, umas certas adaptações na beleza dele. Para quê? Para que se ficasse mais enquadrado nos dias de hoje, sem deixar de ser ele. Isso é beleza. Beleza é você dar umas adaptadas sem deixar de ser você. Então, se você tá obeso,
Você pode ser você mesmo, com saúde, magro, lindo, sem precisar fazer plástica nem nada. Você pode... A Gisele Bündchen, por exemplo, quando ela começou, ela recebeu vários não porque ela era nariguda. E muita gente falou pra ela, se vocês forem ler o histórico dela, você não vai chegar a lugar nenhum se você não tirar esse caroço do nariz. O que que ela fez? Eu sou linda do jeito que eu acho, mas o padrão é diferente. O que que eu tenho que fazer? Deixa eu ver aonde que eu tenho que me adaptar. Então ela começou a entender melhor sem mexer no nariz. E entrar melhor no processo. Talvez meu cabelo tenha que mexer, talvez eu tenha que fazer uma maquiagem assim, nanana. Se tornou uma das mulheres mais bonitas do mundo. Com o quê? Com uma coisa só. Autoestima. Sem deixar de ser ela lutou para um lugar ao sol da beleza. Sem deixar de ser ela com caroço no nariz. Então, hoje esse cara aqui, que é o mesmo, ele não mexeu em nada. Olha que gato que ele tá aqui. É o mesmo. Não mexeu em nada. Não fez plástica, não fez implante, não pôs ácido hialurônico, nada. O mesmo Adam, o que ele aconteceu com ele? Ele só mexeu no cabelo e deu umas adaptadas no jeito dele olhar, no jeito dele fazer a barba. O que é isso, gente? Isso se chama charme. O charme e a beleza, eles se confundem. Agora, a beleza e o charme estão intrincados porque ambos dizem respeito a uma coisa que tem que estar escrita aqui na testa. E que a pessoa não entende. Que sem ela... que é o grande salto, eu vou ensinar você a chegar em qualquer lugar e todo mundo falar, que gato, que gata, sem você fazer plástica, tá? O que tem que estar escrito aqui na testa? Eu me amo. Isso é que tem que estar escrito na testa. Eu me amo. Aqui, minha letra tá feia aqui. Eu me amo. Eu me amo, tem que estar aqui. Então, quando você chega, olha pra você ver. Esse homem aqui, ó, você olha pra ele e fala assim, esse homem se ama. Agora, antes, quando ele ainda era assim, vou mostrar uma foto dele horrorosa. Aqui. Olha que horrível que ele tá aqui, ó. Olha aqui. Nesse aqui, ó. Olha que coisa horrorosa que ele tá aqui também, ó. Tá feio. Olha aqui. Aqui ele ainda tava inseguro. Aqui ele ainda não tinha. Não estava escrito na testa dele, eu me amo. Então, você olhava para ele, que moço feio. Mas, aos poucos, ele foi construindo essa autoestima. E aí, hoje, ele é considerado, sem mexer em nada, ele era considerado um homem feio. E agora, ele é considerado um dos homens mais charmosos da atualidade. Ele fez aquele filme Star Wars. Ele fez um filme que eu assisti outro dia, de duelo, que foi muito legal, com Matt Damon. Olha que gato que ele tá aqui. E olha que gato que ele tá aqui, gente. Ele tá treinando. Olha pra você ver. Ele não tinha músculo. Pode treinar? Pode. Isso é saúde. Então, você emagrecer, gente, não é você mudar o que você é. É você buscar saúde. Você ter músculos é você buscar saúde. Doutora Sarina, mas músculo não tem a ver com beleza? Não. Não. Músculo tem a ver com saúde. Você sabe que existe um estudo, eu vou publicar aqui no meu feed, sobre a largura do tamanho da coxa dos idosos, largura da panturrilha da coxa, em músculo, e a possibilidade dele ter Alzheimer? Existem vários estudos que relacionam músculo com cognição. Por quê? Eu sei. Por quê? Porque o músculo produz uma enzima, um hormônio, é um hormônio, que se chama irisina. E esse hormônio, ele protege as células do cérebro de terem Alzheimer. Inclusive, ele é capaz até de reverter uma placa amiloide. Então, gente, eu não tenho gordofobia, eu não tenho hipertensofobia, diabetofobia, eu não tenho artrite reumatoide-fobia. Eu sou médica, então eu quero que os meus pacientes não tenham doença. Então, obesidade é doença.
Obesidade não é o nariz grande ou pequeno. Obesidade não é o olho pequeno, caído ou puxado. Obesidade não é a boca grande ou os dentes curtos. Obesidade é doença. Obesidade é igual hipertensão, é igual diabetes, é igual artrite reumatoide, é igual câncer, é igual qualquer doença. Então, nós precisamos ter saúde. Isso nós precisamos ter. E o resto passa a fazer parte do eu me amo. Você chega no lugar com uma autoestima, eu me amo, todo mundo, nó, que gata. Se eu chego num lugar com uma autoestima, nó, hoje eu tô horrorosa, aqui, não adianta, a gente conta. Presta atenção, que a primeira parte da live é para convencer você a fazer as 4 coisas que eu vou te dar de presente no e-book e vou explicar. Mas presta atenção. As formiguinhas, quando você tava lá na casa da sua avó, no alpendre, você via as formiguinhas no chãozinho andando e as formiguinhas encontravam e continuavam. Encontrava e continuava. O que elas faziam naquele encontro? Elas estavam se comunicando. Então, por que você coloca lá, por exemplo, aqui na minha área onde eu treino, todo mundo me vê treinando, eu coloco, às vezes eu faço uma comida ali e de repente tá cheio de formiga, porque as formigas, elas são fofoqueiras, uma conta pra outra onde tem comida gostosa. Como que elas contam? É falando, ô formiguinha, formiguete? Não! Todos os seres vivos, eles nascem com poder de comunicação. Nós, antes da gente aprender a falar, nós já tínhamos esse poder. Então, nós falamos muito mais pelo olhar, pela testa, pelas expressões, do que pela fala. Porque a fala vem muito tempo depois. Então, quando eu me amo, eu não preciso virar e falar assim, olha, eu me sinto muito bem, eu me sinto linda. Você tá achando o quê? Eu acho que meu corpo é maravilhoso? Esquece, isso é prepotência. Quando você se ama, isso fica escrito na sua testa, é a forma de você falar. Eu tô aqui conversando com você, a forma de eu sentar, a forma de eu mexer, a forma de eu sorrir. Eu tô contando que eu me amo. E quando eu conto, isso chama marketing pessoal. Isso aí é um dos grandes gatilhos para venda. Então, quando eu quero que todo mundo me ache bonita, se eu realmente me achar bonita, tá escrito aqui, todo mundo vai achar. Porque qual que é isso? Esse gatilho na ciência de marketing de vendas chama validade social. É a moda. Se alguém com muita autoestima começa a andar com, por exemplo, uma coisa aqui de pendurada, essa pessoa, ela tem tanta autoestima que ela convence o outro que isso é bonito e todo mundo vai andar achar bonito. Isso chama validade social. Isso existe desde que o mundo se organizou em sociedades. É a moda, entendeu? Então, se eu acho que eu sou bonita, eu conto pra todo mundo que eu sou bonita. Mesmo se meu nariz tem um caroço, se meu olho é caído, se eu sou igual o Adam, que tava lá feio pra caramba e ficou maravilhoso só de mudar, dar um salto na sua autoestima. Então, o que eu quero dizer pra vocês, gente, que se você for ler livro de como ficar rico, eu já li uns 1000. 1000 não, mentira. Mas aqui, ó, vamos lá, tem até aqui, ó, isso aqui tá aqui porque eu tava usando pra colocar minha luz. E eu nem liguei a luz, tá? Até esqueci de ligar a luz pra eu ficar mais bonita. Agora eu liguei, então agora que eu tô me achando linda. Só que não, tá? Então, lógico que não. Lógico que não. Vocês sabem muito bem se eu tenho ou não tenho autoestima, tá? Então, vamos lá. Não adianta ficar colocando aqui que a mãe tá morrendo, que o filho tá morrendo, que tá todo mundo morrendo na sua família, porque existe uma máfia de pessoas tirando dinheiro de pessoas idôneas com essa invenção. Então, eu não acredito em nada do que vocês vêm me pedir dinheiro aqui. Para de postar aqui nas minhas lives ou mandar pra mim, porque eu já ajudo quem eu quero ajudar. Não adianta vocês ficar falando que tá morrendo, tá todo mundo morrendo na família, que eu não acredito, tá? Porque existe essa máfia. Então, vamos lá. Olha aqui. Olha esse livro aqui.
As 16 Leis do Sucesso. Esse livro é do Nicola, tá aqui acidentalmente. Mas eu já li esse livro. Eu, inclusive, foi eu que indiquei pra ele. Olha, esse outro aqui é de cérebro. Mas olha esse aqui, ó. TED Talks. Isso aqui tava aleatório aqui em cima, tá, gente? Esse livro é o guia oficial para você falar em público. Esse livro aqui eu ganhei. Então, olha, eu leio demais sobre sucesso. Você quer ter sucesso e ganhar dinheiro? Você tem que ter a primeira coisa. Qualquer livro que você for ler. Se você for ler Tony Robbins, se você for ler aqui esses livros aqui que são maravilhosos do Napoleão Hill, ou se você for ler Carnegie, o que você for ler vai estar falando. A primeira coisa você tem que ter autoestima. Só que eles falam de outras palavras. Eles falam assim, você precisa acreditar em si. Você precisa ter pensamento positivo. É bosta nenhuma, é tudo autoestima. Então, se você quer ficar rico, você tem que ter autoestima. Então, você vai ter que me obedecer e fazer as 4 saltos para você ter o grande salto da autoestima. Senão, você não fica rico. Segundo 100% dos livros sobre sucesso e dinheiro. Se você quer ficar magro, você precisa ter autoestima, porque senão você não consegue ter escolhas construtivas e vencer processos difíceis aí pela frente que virão. Se você quer ter um namorado assim, assim, assado, ou uma namorada assim, assim, assado, você precisa... Todos os livros de como desencalhar, não tem um livro que fala desencalhar, mas tem assim, como casar, como arrumar o par perfeito, nananana, todos. Existem milhões de livros sobre relacionamento. 100% vai falar que você, primeiro, precisa ter autoestima. Então, meu filho, não adianta se você tá aqui acidentalmente ou você tá aqui para o nosso fim, que é ficar seco. Você precisa ter autoestima. Não tem chance para sua vida. Você não consegue sair do lugar, nem profissionalmente, nem na saúde, nem nos relacionamentos, nem em lugar nenhum, se você não tiver autoestima. Porque, inclusive, você quer educar seus filhos? Tá. Você não consegue educar seu filho se você não convencê-lo de que você é um sucesso. Porque senão ele não vai querer ser igual a você. Então, você consegue educar até 7 a 12 anos. A partir dos 9 a 12 anos, ele começa a descobrir que você não tem um pingo de autoestima e começa a desconfiar de tudo que você fala e faz tudo ao contrário para não ser igual a você. Então, nem educar seu filho você consegue se você não tiver autoestima. Então, esquece. Para de querer que eu dou as fórmulas milagrosas de como emagrecer. Eu dou, vocês sabem que eu dou. E eu vou dar muitas vezes aí, durante o ano, fórmulas ótimas para emagrecer. Só que você vai ficar gordo de novo, porque você não adquiriu autoestima. Porque a autoestima é que te mantém cuidando da sua saúde. Então, o que é autoestima? É você fazer escolhas construtivas para você. Então, isso é autoestima. Não é você tá com 130 quilos, olhar no espelho e falar, nossa, eu sou lindo. Isso é cegueira. Isso você tem que ir, não é no endócrino, no nutrólogo, você tem que ir no oftalmologista. Por quê? Porque você tá feio. Pros padrões, tá feio. E pra saúde, tá horroroso. Então, não é. Autoestima não é você tá cheio de espinha na cara e falar assim, eu me sinto lindo. Bulufas, bosta nenhuma. Por quê? Porque você tá cheio de espinha na cara, você tá cheio de erupções inflamatórias, deformando o seu rosto. Então você tá feio. Se você se achar bonito com espinhas na cara, desculpe, mas você tem que ir no oftalmologista. Por quê? Beleza, não sou eu que dito os padrões. Beleza é padrão. Agora, dá pra você, ou qualquer ser da Terra, ser bonito, sem ter que fazer plástica, sem ter que ficar... Dá. Desde que essa pessoa tenha saúde e autoestima. E eu mostrei aqui do Adam, mas eu posso mostrar de quem você quiser. Tá cheio de artista feia, que depois é considerada bonita sem mexer em nada. Tá cheio de artista feio, que depois é considerado charmoso sem mexer em nada. Então, todos nós temos condição de ser as pessoas mais bonitas do nosso ambiente. Desde que nós tenhamos 2 coisas. Saúde e autoestima, tá? Então, saúde, ela é decorrente da autoestima. Então, primeiro, eu tenho que te ensinar a ter autoestima. Então, não adianta ficar injetando 50 seringas, canetas de Ozempic no corpo, tomando Venvan 70, usando bupropiona com naltrexona. Não adianta, se você não tiver autoestima. Todos, 100% dos meus pacientes que eu dei alta... Eu só dou alta se ele tem autoestima. Esse ano eu perdi
3. Não morreram, não. Eu tive paciente que morreu, só um. Mas não foi nenhum desses 3, não. Foi por outro motivo. Mas eu tive 3 pacientes que eu perdi, porque eu não consegui convencê-lo até a autoestima. Mas o restante eu tive sucesso. Ano passado foram 0. Foi o meu único ano dos meus 27 anos de medicina que eu consegui fechar o ano com 100% de êxito. Foi 2020, tá? Então, deixa eu abrir aqui o meu e-book que eu fiz pra vocês e que eu vou liberar pra vocês hoje depois da live. Vou explicar como é que vocês vão fazer pra acessar. Cadê o meu e-book? Cadê meu e-book? Tá aqui. E aí, então, nós vamos falar agora dos 4 saltos que você precisa. Doutora, eu só quero dar 3. Então, foda-se pra você, porque você não vai conseguir. Você precisa dar os 4 saltos. Sabe quando você vai fazer salto em altura? Vamos supor que você tá trabalhando no... você é esportista e vai concorrer na Olimpíada. Então você faz salto em altura. Você começa dando grande salto? Não, você começa dando pequeno salto. Então esses 4 saltos que eu vou te explicar são pequenos saltos obrigatórios para que você dê o grande. Então não pode pular. É lógico, existem outras formas? Existe. Só que eu não tô aí cuidando de você. Com meu paciente, eu dou 1 milhão de formas. Mas pra você, como eu não te conheço, eu vou dar o basicão que vai funcionar. Mas você vai ter que fazer. Então, são 4 pequenos saltos para que você dê o grande salto final, que é da autoestima. O primeiro grande salto é o salto da cama. É o primeiro salto que você tem que dar. Levantar da cama em salto. Não é levantar da cama assim. Não funciona. Para levantar da cama com ódio, com revolta, com pensamento negativo, não tem problema. Você tem que levantar da cama em salto. E para isso, você tem então que levantar assim. Levanta. Como que você tem que fazer? Ele tá explicando aqui no e-book que você tem que colocar as coisas, o despertador longe, de preferência no banheiro, para que você sempre levante em salto. Doutora Sarina, é importante isso? É, porque a primeira coisa que você vai fazer no seu dia tem que ser a favor de você. Então, se você tem dificuldade de levantar de manhã, você não pode levantar devagar. Todos os dias você tem que levantar em salto. E como que a gente muda um hábito? Fácil. Você já leu aquele livro O Poder do Hábito? Mas não precisa ler não, que ele é dessa grossura, você não vai ter tempo pra ler e eu já vou te mastigar. Você precisa ter uma recompensa. Então, toda vez que eu levantar em salto, à noite eu vou tirar pra assistir um filme. Ou, toda vez que eu levantar um salto, eu tenho direito de comprar uma bombom de licor da Copenhague pra mim. Não interessa. Você tem que ir se premiando até que vire um hábito. Se você não se premia, porque cachorro, mente, filho, a gente educa tudo igual. E marido também. Não, desculpa. Isso é só para os meus pacientes que eu conto. Cachorro, mente, filho, você educa tudo igual. Você tem que demonstrar que aquilo é prazeroso pra ele. E que não é pra você, é pra ele. Então, com você mesmo, aí você vai ter que ser prazeroso pra você. Então, eu, por exemplo, adoro bombom de licor da Copenhague. Gosto de cereja e gosto daquele de licorzinho, que é a garrafinha. Então, se eu tenho que vencer um processo, esse vai ser o meu prêmio. Com certeza, sempre será esse meu prêmio, o bombom, tá? Então, você tem que levantar. Então, aqui no e-book, eu explico como que você vai fazer, colocar o despertador longe, né? Fazer as coisas mesmo com ódio. Por quê? Porque a atitude vem antes do pensamento. Se chama, sabe esse livro aqui? Esse livro aqui, ó. O Cérebro que Transforma. O que tá contando nesse livro aqui, que conta em mais 150 mil livros? Que o seu cérebro é plástico, ele é mutável. Doutora, eu sou muito tímida. É tímida o escambau. Por quê? Porque você não é nada nessa vida, você está. Por quê? Porque o seu cérebro é plástico. Se o seu cérebro se adapta ao que quiser, então você não é nada, você está. É um estado momentâneo. Doutora, mas pra mim é muito difícil, porque eu sou muito ansiosa.
é bosta nenhuma. Você está muito ansiosa e foi maltratada, mal treinada. E tratada também não é maltratada, destratada, não. É de ninguém ter te dado um tratamento adequado. Por quê? Porque pessoas que recebem tratamento adequado, diga-se aí a doutora Márcia, que deve estar me assistindo, que é a psicóloga que trabalha com a gente, nossos pacientes todos melhoram. São curados? Aí já é outro esquema, mas melhoram. Quantos são curados? 60%, 70%. E o resto melhora. E quem fica igual? Ninguém. Se cumprir tudo que a doutora Márcia passou, vai melhorar a ansiedade. Então, por quê? Porque a doutora Márcia é mágica? Não. Ela utiliza de técnicas neurocomportamentais para mudar o seu cérebro. Então, doutora, eu me acho tão feia, por isso eu me odeio. Então, esse é o seu estado de espírito hoje. Amanhã você pode ter autoestima do Adam? Pode ter autoestima do Adam. Pode ter autoestima de quem você quiser. Por quê? Porque seu cérebro é plástico. Então, se seu cérebro é plástico, então algo plastifica, algo movimenta ele. Se seu cérebro é flexível e muda, algo tá flexibilizando ele. Então, não começa pelo cérebro. Algo tem que mudar o cérebro. Então, quem fica te ensinando que você tem que ter pensamento positivo, tá errado. Por quê? Porque você não começa pelo cérebro. Você modifica o cérebro. Então, o que vai modificar o meu cérebro? Atitude. Então, se eu tenho atitudes de autoestima, o meu cérebro, que é burro, porque meu cérebro é burro, ele não sou eu sou inteligente, ele é burro, ele me obedece, só que ele não sabe distinguir a realidade da fantasia. Então, quando eu começo a agir com autoestima, o meu cérebro começa a entender que eu tenho autoestima. E todas as minhas conexões neuronais vão se adaptando para que eu possa ser coerente, conivente com a minha atitude. Então, a atitude tem que vir antes. Então, você não começa assim, me amo, 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 me amo. Não. Você começa assim, me odeio, que ódio, meu nariz é horroroso, eu tenho os dentes pra frente. Eu era chamada de Mônica, né? Porque eu sempre tive esse dente. Então, o que tem? Bosta, tô nem aí. Eu vou agir como se eu fosse linda. Por quê? Até que eu acredite nisso. Porque meu cérebro é plástico e ele é burro. Então, ele acredita fácil no que eu colocar pra ele. Eu tenho que colocar. Então, vamos lá. Se eu me amo, vamos pensar. Agora que a aula vai ficando mais legal. Se eu me amo, eu acordo cedo pra treinar e cuidar da minha saúde, ou eu durmo mais um pouco? Se eu me amo mesmo, vamos fazer, vou até ajudar você. Você ama seu filho. Ele tem diabetes, ele precisa tomar a insulina. Então, você acorda cedo e dá insulina pra ele tem que tomar, vamos supor, 7 horas da manhã. Ou você vê que ele tá dormindo e deixa ele ter um descontrole glicêmico e deixa ele tomar só na hora que ele acordar. Você ama seu filho. Sabe? Se você ama seu filho, você vai dar insulina pra ele no momento que ele precisa e não no momento que ele quer. Por quê? Porque você ama seu filho. Então, quando eu amo a Sarina, eu vou dar pra ela o que ela precisa, independente que ela queira. Então, a Sarina quer dormir mais, mas ela precisa acordar cedo pra treinar, porque ela tem uma má formação congênita grave, que ela pode ter câncer de mama. E um dos melhores antimetilantes pra vida dela é o treino. Então, ela sabe que se ela treina, ela fica mais protegida. Mas mesmo assim, ela quer dormir. Então, eu tenho que obrigá-la a levantar. Ela tem que dar um salto da cama. Isso eu faço por ela por amor. E é assim que você tem que agir com você. Quando você começa a agir com amor, você faz o que você precisa fazer e não o que te dá lucros momentâneos. Então hoje, se eu deitar, se eu estiver dormindo um pouquinho mais, me dá um lucro momentâneo de eu ficar um pouquinho mais na cama, que é gostoso agora. Mas como eu me amo, eu dou pra mim algo que vai me dar uma felicidade sustentada, saúde. Então vai levantar da cama e vai perder essa
esse prazer provisório que num instantinho vai passar. Eu falei igual um prazer do brigadeiro. Eu amo brigadeiro. Então, você come o brigadeiro. Sabe aqueles brigadeiros que a avó da gente fazia? Que tem a casquinha por fora mais durinha, por dentro mais bolinha. Assim, na hora que você morde, dá aquele... tá, engoliu. Você sente um certo prazer por um tempinho, passou. Esse é o prazer momentâneo. Agora, o prazer de eu poder correr atrás da minha neta, pular com minha neta, chegar numa loja que eu já contei pra vocês que eu era muito humilhada nas lojas, que as pessoas olhavam, o que essa gorda vem fazer aqui? Não tem roupa pra ela. Eu me sentia. Se as pessoas queriam me humilhar ou não, eu não sei. Eu sei que eu me senti, isso que interessa. Eu não melhorei essa dor. Já ensinei pra vocês. A gente não melhora a dor que nos impulsiona. Eu deixei essa dor doer para que fosse suficiente para eu poder tomar minhas decisões. Então eu pensava muito nas formas que eu era destratada quando eu era gorda e isso me fazia movimentar. Agora, se você prefere não cuidar da sua saúde, o que você faz? Não, essas pessoas estão erradas. É melhor eu relevar isso e não pensar. E aí eu também não preciso de treinar porque não tá me doendo. Entendeu? Então tem que saltar da cama. A partir de hoje, amanhã, vai colocar o relógio longe de você ou o celular e vai colocar. Por quê? Porque o treino da manhã é o melhor treino do dia. Já dei para vocês o trabalho da Sociedade Americana de Psiquiatria. Você tem um tanque de gasolina que se chama tanque da força de vontade. E você acorda com ele cheio e dorme com ele vazio. Tudo que você tem que fazer de ruim, você tem que fazer de manhã. Por quê? Porque esse tanque vai esvaziando, ele é diário. Então você tem que malhar de manhã, tá? Pessoas jovens conseguem malhar mais tarde. Mas as pessoas mais velhas não devem, a partir de 40 anos, não devem malhar depois das 4 horas, por causa também do processo bioquímico do cortisol, senão vai atrapalhar seu sono. Então, o primeiro salto é o salto da cama pelo ódio. Tá escrito tudo bonitinho aqui, bonitinho, é só vocês irem lá e salvar o que você tem que fazer para dar o salto da cama pelo ódio, tá? É pelo ódio, não é com força de vontade, não é com pensamento positivo, não é bosta nenhuma pensando na sua saúde, sua felicidade. Esquece. É com ódio mesmo, vai lá e faz. É pra construir sua autoestima. Faça mesmo com ódio, tá bom? Ok? Tá. O próximo salto, esse salto eu amo, é o salto do burpee pela hora da morte. O salto do burpee pela hora da morte é o salto que vai te ensinar uma das coisas mais preciosas que eu aprendi na medicina. Como desinflamar sem tomar nada. Como desinchar sem tomar o chá caro, tá? Porque o chá também não desincha. Ele só faz um processo diurético no momento. Já o HIIT, que eu vou ensinar agora, ele deixa você sequinha. E eu não prometi pra você que o salto era da secura, o salto da secura, eu não tô dando o salto da secura, então eu tenho que te ensinar. Você deu o salto da cama, o que você vai fazer? Você não tem hábito de treinar ainda, você vai fazer HIIT. Por quê? Porque é dos treinos mais completos que tem, curtinho, excelente para quem tá começando. Doutora Sarina, posso fazer HIIT pro resto da vida? Não, deve. Por quê? Inclusive saiu no Jornal Nacional no dia seguinte da minha live, uma live que eu dei em outubro, eu falei só sobre HIIT. No dia seguinte o Jornal Nacional devia estar me olhando lá, olha que deve ter sido uma das... a doutora Sarina falou um negócio, pesquisou, viu que era verdade, porque eu falei na minha live que pessoas com câncer metastático de próstata tinha melhor prognóstico após começar a fazer HIIT. Homens, né? Lógico que mulher não tem próstata. Então, HIIT para idosos, HIIT para idosos. HIIT para pessoas que têm metástase no osso, HIIT para pessoas que têm metástase. Porque o HIIT ele é pessoal. Cada pessoa tem um valor de frequência cardíaca que ele tem que atingir. E aí eu falei isso. O HIIT, ele diminui as
chances de você ter uma recidiva de vários tipos de câncer. O HIIT, ele é anti-inflamatório, o HIIT, ele é diurético e o HIIT seca. O que nos interessa hoje é que ele seca. Por quê? Porque você faz EPOC. Você faz um HIIT de 10 minutos, 8, 10 minutos e fica queimando caloria por mais 2, 3 horas. Por quê? Porque ele faz um processo que se chama de recuperação do oxigênio no pós-treino. Por que isso? Porque você tem lesão mitocondrial, porque você tem lesão do capilar. Isto é quase uma fundição total. Porque detona você, mas detona de forma calculada. Igual o jejum. O jejum também te detona, mas faz bem pra caramba. Então, esse sofrimento calculado eu chamo de hormese. Você precisa passar por sofrimentos para que você se torne uma pessoa melhor. Isto não só aqui, mas na saúde também. Então, quando você faz HIIT, você faz um tanto de microlesões que depois no pós-HIIT você gasta caloria pra caramba e continua emagrecendo. Fora que o HIIT anaeróbico, um HIIT adequado, se eu fosse você, eu assistia a live do Tadeu depois de amanhã, tem uma live do Tadeu inclusive com um paciente meu, eu vou postar aqui pra vocês logo depois da minha live, é um paciente meu que decolou na performance, maravilhoso esse paciente. Então, é um menino que tem sucesso em tudo, porque ele tem uma autoestima muito grande. Inclusive, ele parece um pouco um Adam bem mais bonito. Então, você vai assistir, vai aprender a fazer HIIT. Mas se você quiser um basicão de HIIT, eu vou te ensinar a fazer o HIIT com burp. Então, lá no meu e-book, que eu vou dar pra vocês de presente, em troca de quê, gente? Em troca de bosta nenhuma, tá? Pode ser em troca de você agora dar coraçãozinho, de você me printar e escrever Doutora Sarina, essa live foi magnífica, e printar e colocar no... Você pode fazer isso, porque isso faz crescer quem tá sendo generoso com você sem nada em troca. Porque eu não quero nada em troca mesmo, tá? Não tô vendendo curso, não sei nem quanto que vai ser meus próximos cursos. Eu tô fazendo isso pra te ajudar. Então, você vai lá, você vai aprender. Então, eu tenho uma lista que chama Sari HIIT, lá no meu Spotify. Inclusive, no e-book tem até o link, só você clicar lá. E aí, você vai baixar a lista, que é um tanto de tábatas. E aí, eu explico no livro o que é tábata. Tábatas são treinos 20-10. Começou com 20-10, tem outros. Mas os 20-10 são maravilhosos. Então, eu vou te ensinar um tipo de HIIT para que você seque rápido. Então, todos os dias, o segundo grande salto, é o salto do HIIT. Você vai saltar, cair no chão, fazer flexão, saltar, enquanto a música tiver 1, 2, 3, go! Você vai. Na hora que a música falar 3, 2, 1, stop. Aí você para e espera. Fica muito feliz não, que isso aí só dura 10 segundos. É 20 segundos fazendo burp, 10 segundos fazendo nada, tá? Por 2 músicas nas primeiras 2 semanas, depois você faz 3 músicas. Se você não secar, meu filho, eu vou mudar meu nome pra Katrina, porque seca pra caramba, tem que fazer. Agora, é bom esse exercício? Gostoso? Não, é péssimo. Por isso que ele chama segundo salto pela hora da morte. Porque você vê sua avó pela Greta. É foda. É um dos exercícios que nem devia existir. Nem é de Deus esse exercício. Esse exercício não é. Mas seca. Então, eu pus ele aqui porque eu quero te ajudar. Então, você vai passar a fazer o HIIT. Acordou, caminha até o seu consultório, seu armário, troca sua roupa e faz o HIIT. Quantas músicas? 2 no início, faz uma música, espera 1 minuto, que você não vai aguentar fazer 2 direto, e faz a outra. Deu 2, 3 semanas, passa a fazer 3 músicas. Que música, doutora Sarina? Tá lá mastigado as músicas, escrito minha lista Sari HIIT do Spotify, tá bom? Aí tá. Aí você... Só isso basta pra vida? Lógico que não, né, meu filho? Você quer ficar durinho, tem que fazer musculação. Só que eu tô te dando os primeiros pequenos saltos. Você acha que você, que ainda não tem autoestima, que não malha, não faz nada pra cuidar de si, tá acima do peso, você acha que você vai começar fazendo uma musculação de performance? Musculação é um saco, mas tem que fazer. Então, começa fazendo o HIIT, que você vai ter alguns resultados, você vai começar a secar, você vai perder um pouco de inchaço, vai dar uma desinflamada, vai não ter... Quando você faz EPOC, eu tava falando isso e parei, quando você faz EPOC, você não tem fome. Teve fome depois do HIIT, seu HIIT não tá satisfatório. O HIIT não dá
fome quando ele vai bem no seu anaeróbico. Quanto mais você sai da zona de conforto, menos possibilidade de fome você tem. Por quê? Porque o corpo no pós-treino vai estar recuperando, então você não tem fome alguma. Teve, amanhã faz mais pesado, faz mais veloz, põe peso na perna. Combinado? Tá. O terceiro salto é o salto da refeição. Parar com essa bobice de achar que você tem que comer todas as refeições que foram estipuladas pela vida social. Foi Deus que estipulou? Não. Foi os médicos? Foram os médicos? Não. Foi quem? A vida social. Ah, vamos tomar um café da manhã? Vão almoçar? Vão tomar um lanche da tarde? Vão jantar? Não precisa. Por isso o jejum é tão maravilhoso. Então, você quer aprender um pouco de jejum? Tem um aluno meu que é maravilhoso, estudiosíssimo, ainda é gato, mas ele é casado, tá? Com uma mulher maravilhosa também. Ele chama Wesley Chan. Então, você vai lá, ele é muito, inclusive meu amigo, vai lá e segue ele e aprende com ele a fazer jejum. Mas como eu sou muito boazinha e generosa, eu coloquei aqui um resuminho do que seria para você começar a fazer jejum. Mas mesmo no livro eu falo, procure um profissional que entenda de jejum para você fazer. Então, um médico, um nutricionista que entenda, tá bom? Então, o salto da refeição, como que nós vamos fazer o terceiro grande salto? Você vai escolher 3 dias da semana, por enquanto é 3 dias. Depois que você tiver com o médico, já tiver com autoestima, já tiver fazendo dieta bonitinho, aí você vai resolver isso com o seu nutricionista, com o seu médico. Mas você vai escolher 3 dias da semana, pode ser segunda, quarta, sexta, terça, quinta, sábado, você resolve. E nesses dias, você vai saltar o café da manhã e o almoço. Então, nesses dias, no dia anterior, você vai comer até as 9 horas da noite. E no dia seguinte, você vai saltar o café da manhã e o almoço. Isto é, você vai ficar 18 horas de jejum. Você vai começar fazendo 18 horas de jejum? Lógico que não. Você não vai dar conta, porque você não está acostumado. Então, comece aos poucos. Então, você vai começar saltando só o café da manhã e pronto. Então, vamos supor que você pôs segunda, quarta e sexta. Então, segunda, você salta o café da manhã. Terça, você salta o café da manhã. Quarta, você salta o café da manhã. Na sexta, você já tenta chegar mais próximo do horário estipulado. Não deu conta? Come. E aí, na semana seguinte, você já começa a tentar fazer um jejum de 18 horas. Jejum menos de 16 horas, gente, não faz inversão do disruptor metabólico. Tá escrito em bonitinho aqui no e-book o que é isso. O que é isso? Você precisa começar a gastar corpos cetônicos no lugar da glicose para melhorar o seu metabolismo. Mas lembre-se que eu falei no início, gente. O jejum, ele é mais importante para a sua saúde do que para o seu emagrecimento. Mas como nossa meta aqui é emagrecer, então eu tô te ensinando a emagrecer. Só que jejum é bom pro resto da vida. Como o HIIT, você deve fazer jejum o resto da sua vida. Ele também faz hormese pra você. Então ele faz ele faz hormese pra você. O que é isso? Ele vai tirar você da zona de conforto, fazer você ter umas sofridinhas e vai fazer você viver mais, ter mais imunidade, mais metabolismo e ainda vai emagrecer. Então é bom demais, tá? Então o terceiro salto que você vai fazer, nada de preocupar agora com o que você tá comendo. Eu escrevi aqui pra você ter cuidado só de você tá comendo os nutrientes. Então assim, não é pra você comer só pizza, então coma mais frango, salada, legumes, mas não preocupa agora, nesse início, com a sua alimentação. Eu quero que você veja o que você come hoje e só salte as refeições 3 vezes por semana. Então, começa saltando só o café da manhã, até você acostumar. Acostumou, salta o almoço também. Então, salto da cama pelo ódio. Salto do burpee pela hora da morte. E o salto da refeição pelo jejum, tá? Esses são os 3 grandes saltos iniciais. Agora nós vamos falar o quarto. O quarto, gente, ele é mais importante que os outros 3. Por isso que eu deixei por último. Por quê?
Quando você começa a agir em prol da sua autoestima, é lógico, depois de um mês, que você está saltando da cama para cuidar de si e malhar. Fazendo burpee todos os dias, ou pelo menos 5 vezes por semana. E saltando as refeições 3 vezes por semana, o que você está mostrando para si mesma? Ou para si mesmo? Que você tem controle sobre você em troca de ser feliz. Que você troca o prazer momentâneo pelo prazer duradouro. Então, o que seu cérebro tá em tilt? Que é esse? Esse cara não se amava. Peraí, então vou ter que mudar um neurônio aqui, vou ter que mudar outro aqui, vou ter que mudar uma conexão, vou ter que produzir mais serotonina, porque ele se amando, ele vai ter que ter mais serotonina, mais motivação, mais prazer. Muda. Leia esse livro aqui que você vai descobrir que, cadê? Gente, cego enxerga sem ter olho, sem fazer, não é as pessoas que têm possibilidade de fazer transplante de córnea. Vamos supor que a pessoa não tem o olho, ela não tem o nervo óptico e ela pode enxergar. Se o cego pode enxergar, por que raios você, criatura, não pode ter autoestima? Pode. E vai ter. E vai ficar magro. E agora, ano que vem, 2023, no dia 11 de janeiro, você vai mandar uma mensagem pra mim. Doutora Sarina, eu te amo porque sou outra pessoa, porque resolvi, antes de te amar, me amar, tá bom? Então, o cérebro muda. Essas 3 coisas já vão fazer o cérebro mudar. Mas eu sei que você é cheio de desculpas pra não fazer o grande salto. Ai, não deu certo porque minha mãe tá doente. Não deu certo porque meu namorado me largou. Não deu certo porque eu tô desempregado. Não dá certo porque eu tenho tireoide assoador. Todo mundo tem tireoide. Quem não tirou a tireoide, não nasceu sem, tem tireoide, tá, gente? Não deu certo. E tireoide, o hipotireoidismo não é responsável pela obesidade de ninguém no planeta Terra. Obesidade, não. Pode ganhar um pouco de peso? Pode. Mas pela obesidade, não. A tireoide não é a pobre. Tô dando uma possibilidade, coitada, da tireoide se defender. Ela não tem culpa da obesidade. A obesidade vem por 2 fatores principais: sedentarismo e má alimentação, tá bom? Mas, vamos lá. Genética? Não. Menos de 8% das pessoas têm obesidade genética. É muito raro. 92% das pessoas têm obesidade por um motivo. Qual? Falta de autoestima. Mas esse processo não é consciente. Ah, eu não gosto de mim. Ele vai sendo ludibriado. Aí depois eu tenho que ensinar isso pra vocês ao longo da vida. É mal treino. Ele foi mal treinado, tá? Não é consciente, não. Então, eu tenho essa doença, obesidade. Mas eu consegui mudar o padrão. Só que depois que você adquire a doença, você não consegue nunca mais ser magro. Você pode estar magro, mas você tem lá o processo. Então, eu tenho um processo obesogênico dentro de mim. Então, eu tenho que lutar. Problema, eu luto. Tem gente lutando por câncer, tem gente lutando por diabetes, tem gente lutando por resfriado, tem gente lutando pelo Covid. Eu tenho uma doença, gente. O que tem? Agora, se eu não aceito que ela é uma doença, eu fico nessa, nem, gente, todo mundo pode comer, por que eu não vou comer? Vou comer mais. Vou comer mais. Vou comer mais. Por quê? Porque eu não aceitei a minha doença. E negar o seu problema é a melhor forma de você perder pra ele. Fica tranquilo que você vai ser um fracassado, tá? É só você negar o seu problema, que pode ficar tranquilo que você vai ser um fracassado de marca maior. Agora, se você quiser ser um vitorioso, a primeira coisa que você tem que fazer, criatura, é aceitar o problema. Eu sou obesa, eu aceito que eu sou obesa. Então eu sei que o resto da vida eu tenho que cuidar do meu metabolismo. Eu cuido do meu metabolismo porque, como obesa, eu amo comer. Eu tenho compulsão alimentar e eu tenho que lutar contra a minha compulsão alimentar. Então, como eu tenho compulsão alimentar, eu amo comer muito. Então, eu tenho que lutar. Agora, eu vou poder, em alguma fase da minha vida, ter uma vida igual ao do magro de ruim? Não. Não vou, porque eu sou obesa. Eu tenho processos obesogênicos. Então, uma pessoa hipertensa, ela pode ficar o resto da vida sem ter pico hipertensivo? Lógico, mas ela continua hipertensa. Então, a obesidade é uma doença crônica. Ela não é igual uma gripe que vai embora. Ela é uma doença crônica, incurável, mas controlável.
Olha que linda. Vai fazer 10 anos que eu estou sem ser obesa. Olha que legal. Então você também pode. Eu tô ensinando pra você. Me obedeça. Se der errado, você coloca aqui. Olha, gente, uma hora que eu estiver dando uma live, você coloca aqui. Eu sou fruto do fracasso. Fiz tudo que a doutora Saina falou. Ela tem que chamar Katrina. Tá bom? E aí eu mudo meu nome pra Katrina. Mas se isso nunca aconteceu. Por quê? Porque é tão óbvio. Eu estudei muito pra poder ajudar vocês. Então vamos lá pelo quarto salto. O quarto salto é o salto. Esse é o pior de todos. Da dança pelo desaforo. Tá? Ó, compulsão, tá aqui perguntando, nem a compulsão, o que você indica? Gente, hoje é o passo inicial. Eu vou dar muitas lives esse ano, eu vou explicar tudo. Mas o passo inicial é dar esses 4 saltos. Vai curar a compulsão? Não, mas vai ajudar você a dar o primeiro salto, grande salto, que é o salto da autoestima. São 4 saltinhos para você começar a construir sua autoestima. O salto da dança pelo desaforo. Esse aí, ele é fruto de um princípio que eu aprendi quando eu era muito pequena, que meu pai sempre me falava o seguinte: nós todos somos preguiçosos. Olha pra você ver. Ele nem curso superior tinha. E ele já sabia disso. Nós todos, mas é um gênio, tá? Um gênio, cara muito inteligente. Mas muito. Se eu tiver recebido pelo menos 50% da inteligência do meu pai, eu tô muito bem. Então, ele falava assim: Sarina, quando você quer fazer algo e a preguiça vier, você tem que virar e fazer aquele algo em dobro. Pra você mostrar pro seu cérebro que ele não é maior que você. Você tem que vencer o seu cérebro. Olha, eu tinha uns 10, 11 anos, meu pai me ensinando isso. Então, por exemplo, eu tinha que fazer o para-casa, porque com 11 anos, meu pior problema era o para-casa. Eu tinha que fazer o para-casa. Então, eu comecei a fazer, eu tenho uma coisa que desde pequena, eu sempre ouvi muito o que minha mãe e meu pai me mandavam fazer. Eu pensava o seguinte: se eles têm experiência e inteligência, eles estão melhor que eu, que tenho, talvez, inteligência, não sei ainda, e experiência bosta nenhuma. E eu fazia. Então eu falei, quer saber, eu vou fazer. Então era assim, eu tinha que fazer o para-casa. Eu odiava fazer para-casa. Gente, eu passei a minha vida inteira burlando para-casas. Até na faculdade. A faculdade eu estava muito, mas eu odiava ter que fazer trabalho obrigatório só porque o professor queria. Então, eu fazia o para-casa. Se eu ficasse com preguiça e enrolasse, você quer saber? Agora que eu tive preguiça, eu levantava, fazia o para-casa e depois lia um texto. Qualquer que seja. Minha mãe tinha uma coleção que chamava Mundo da Criança. Então eu abri o Mundo da Criança e li um texto do Mundo da Criança. Por que isso? Desaforo. Eu não ia ficar copiando para casa 2 vezes, mas já que eu tive preguiça, eu fazia o dobro. Então, isso me acompanhou a vida inteira. Quando eu tô com muita preguiça de levantar, hoje, por exemplo, foi um dia desse, eu tava com muita preguiça de levantar. Então eu fui. O Tadeu falava, deixa, para. Eu pegava e fazia mais uma série. Hoje foi assim. Eu, inclusive, passei mal depois do treino porque eu me extrapolei. Mas por quê? Porque pra desaforo, pra amanhã eu não ter preguiça. Então, toda vez, o salto da dança pelo desaforo é o seguinte: existe uma lista lá no meu Hit, lá no meu Spotify, que chama Levanta Cadáver. Toda vez que você tiver preguiça, você vai pegar a lista do Levanta Cadáver, vai olhar, eu vou ensinar como que é, tá? Eu vou pôr uma música aqui, que é uma das músicas que tem lá no Levanta Cadáver, que chama Feeling. Vou abrir o... É melhor eu abrir o Spotify não, né? Vou ver aqui. Tem essa música aqui, que é muito legal. Be Happy. É uma das músicas que tem lá, tá? A música. Eu quero tocar. Aí eu vou ensinar pra você... Oi? O quarto salto é esse que eu tô dando. A dança, o Lucas não tava prestando atenção e tá gritando lá. O quarto salto é o salto da dança pelo desaforo. Você não tá prestando atenção, hein? Tá aqui a música. Não é Don't Worry, Be Happy, não. É...
Essa música aqui. Tá lá. Essa. Ouve. Ao invés de usar ferramentas rígidas, pera aí que tá... você pode usar gente, para a solução de trabalho que sua equipe... Pronto. Vamos lá. Essa música. Então, como eu tô muito com preguiça, muito desanimada, muito não querendo fazer nada. Mas eu vou dançar de desaforo pra eu aprender a não ter preguiça. Mas eu consigo já dançar assim, animada? Não. Então, a doutora Sarina vai me ensinar a dançar com ódio, só de desaforo. Como que a gente dança de desaforo? Assim. Ódio. Então eu vou fazer só com a cabeça. Aí, ó. Vou levantar a mão. Saco! Agora eu vou levantar da cadeira. Ódio, ódio. Agora eu vou levantar a mão. Aí eu vou entrando. Por quê? Nesse ponto, a minha adrenalina já tá a 1000. A minha serotonina, todo o meu sistema nervoso parasimpático e simpático já estão equilibrados para que eu dance. Então, por mais ódio que você esteja, por mais cansado, começa com a cabeça, com ódio. Depois vai com o braço. Depois levanta da cadeira e levanta a perna do chão. Não tem jeito, você vai dançar. Não tem jeito. E você vai dançar 2 músicas. Não é uma, não. 2. Pode ter certeza que amanhã, na hora que você tiver preguiça, você vai falar assim, ai meu Deus. Se eu tiver preguiça, eu vou ter que dançar aquela música, daquela lista chata, daquela médica chata, que manda que eu tenha desaforo com a preguiça. Vai. Então eu não vou ter preguiça, não. Eu vou lá. E faço. Então, gente, esse de todos é o mais importante. Por quê? Porque a dança, ela vence a depressão. A dança, ela vence o desânimo. Por quê? Porque ela constrói. Quando o seu corpo tá ali dançando, o seu cérebro tá vendo isso. E ele tem que acompanhar isso. E para ele acompanhar isso, ele precisa produzir hormônios do prazer. Então você produz dopamina, você produz serotonina, você produz adrenalina. E não tem jeito. É como se eu estivesse te dando um antidepressivo, mas é o seu cérebro que está produzindo. Então, quando você faz isso, você sai do processo. Então tem um Reels meu, que um dia eu acordei super deprimida. Gente, eu sou humana, igual vocês. Eu acordo deprimida, eu acordo puta, eu acordo chateada. Acordo angustiada, domingo à noite eu sinto angústia como todos os seres humanos, lógico. Então, quando eu vejo que tem algo ruim, eu posso fazer 2 coisas. Eu posso tomar uma medicação para melhorar, ou eu posso criar a medicação. Por que raios eu vou tomar a medicação se eu posso criar? Então, você vai baixar, vai lá, seguir a lista Levanta Cadáver. Só tem música que faz você dançar. E se você, por algum motivo, agir com preguiça, você vai dançar só de desaforo. Até que você passe a ter hábito de fazer opções melhores para você. Entenderam? Dúvidas? Deixa eu ver as dúvidas aqui na caixinha, porque eu não consigo acompanhar o que vocês falam, gente. Vocês sabem, né? Que eu tenho problema, não consigo. O Lucas fica aí ajudando. Então, eu tenho certeza que teve tanta gente aí com vontade de coisa. Ó, é o seguinte. As listas, o meu Spotify é Sarina Okpint, tá lá. Tem lista Sari Deus. A minha lista de louvor, gente,
Ah, não, baixa essa lista. Não tem jeito de você ficar sem fé depois que você ler a lista. Vou ouvir minha lista de louvor. É maravilhosa, chama Sara e Deus. É maravilhosa. Então você vai lá, que tá as listas todas lá, tá bom? Então vamos lá responder rapidinho que já tá acabando aqui. Gente, ninguém fez pergunta na caixa. E tem 1 milhão de coisas aqui. Então vamos lá, deixa eu ver se nas perguntas... Mor! Tem alguma pergunta que é pra eu responder aqui? Não, né? Ó, então eu vou responder umas que estão aqui. Essa live vai ficar salva? Vai. Essa live vai ficar salva. Mas é o seguinte... Você, do mesmo jeito que eu fui generosa com você e te passei tudo isso, você vai ser generoso com 2 pessoas. 2 pessoas que você ama. Não precisa ser com quem você odeia, não, que isso aí já é transcendental. Com 2 pessoas que você ama, manda o aviãozinho, logo depois que eu salvar, para 2 pessoas que você ama para assistirem a live e também darem 4 saltos. Por que é bom pra você? Não faz isso por mim, não. É secundário por mim, pra você. Por quê? Pessoas infelizes perto de você só tende a te atrapalhar. Então, quanto mais pessoas você ajuda que fiquem felizes e tenham autoestima, mais feliz você vai ser também. Porque menos elas te incomodam. Porque gente feliz não incomoda ninguém. Combinar? E a segunda coisa... Toda vez que você tá mandando isso, é pessoas que não vão ter inveja de você. Então, menos gente tá atrapalhando. Ai, a música. Então, você vai fazer isso, ok? Tá, vai ficar salvo. Agora, tudo que eu falei, eu pus num livro. Porque no dia antes do Réveillon, eu prometi que eu ia dar um e-book sobre Notox para vocês fazerem os 10 primeiros dias de janeiro. E um e-book sobre o grande salto pra sua vida. Que é esse. Então, lá na minha bio, você faz a inscrição lá na bio, põe seu WhatsApp, eu não sei não, acho que põe seu e-mail. Isso aí é a equipe de marketing que pôs lá pra mim, gente, que eu nem sei. E aí eles vão, você vai receber o link do livro, que é esse aqui, que chama Como Dar o Grande Salto em 2022. Mas é o salto da secura, tá bom? Então, ó, que bonitinho aí, ó, meu paciente, esse Tarso aí, ó, esse Tarso Brant, por exemplo. Esse aí já deu o grande salto da vida dele. Qual foi o grande salto da vida dele? Da autoestima, criatura, que é o grande salto da vida de todo mundo. Então, o que é autoestima? É buscar o seu sonho sem incomodar ninguém. É você, tá escrito aqui, eu me amo. É você fazer escolhas construtivas pra você. É isso, tá bom? Então, a live fica salva. Quem toma os remédios e fazer exercício pode fazer jejum? Esse tipo de jejum, que eu não tô mexendo quase nada, pode, tá? Agora, o diabético hipoglicêmico, não. Agora, o resto pode, tá bom? Agora, se vocês quiserem tirar dúvidas de jejum, pode perguntar no meu privado? Pode. Só que eu tô indicando o Wesley Shank, que é o meu, que já assistiu aulas minhas, que é meu aluno e que é um cara fodástico em jejum. Entra lá nele e pergunta as coisas, porque ele é uma pessoa generosa também, lógico, o universo é assim. E ele vai ensinar tudo pra você de jejum. Valor do livro, gente. O livro custa R$0. Eu tô dando de presente pra vocês, gente. Não tem nada aqui, não tem valor nenhum. Eu não vou vender curso nenhum. Esse mês eu não vou vender curso, nem mês que vem. Nem sei se esse ano eu vou vender curso. Eu nem vou vender bosta nenhuma. Eu tô dando de presente pra vocês, criatura. Então a única coisa que eu peço pra vocês é que vocês divulguem pra outras pessoas fazer também. Mas ele nunca será vendido, tá bom? Nunca. Esse livro eu fiz de presente pra vocês, tá bom? Então, mais alguma dúvida aqui, ó. A Dani colocou aqui, quem? O Lucas colocou aqui, não. A doutora Tamara colocou lá o Instagram desse meu amigo, que é fodástico em jejum, tá bom? Colocou aí, ó, doutor Wesley Shank. E é uma pessoa, não é só um médico magnífico, ele é uma pessoa magnífica, tá bom? Então é isso. Ah lá, a doutora Sarina elaborou o e-book para dar de presente, isso mesmo. Ok, gente? Beijo e até terça que vem. Terça que vem nós vamos falar de secura. Aí eu vou começar a dar os passos pra você. Primeiro tem que ter autoestima. Beijo e até terça.